Olá! Já parou para pensar no que realmente diferencia quem alcança seus objetivos de quem fica pelo caminho? Pois é, hoje a gente vai explorar uma resposta bem poderosa para essa pergunta, direto do livro Vida, Desafios e Soluções, uma obra de Joana de Ângeles pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. E o conceito central de tudo isso? A tal da vontade disciplinada. Vamos pensar nisso um instante. O que de fato guia as escolhas que fazemos? São os desejos do momento? Os medos? Ou tem uma força mais profunda aí? A fonte que a gente analisa hoje defende que a resposta está na maneira como cada um gerencia a própria vontade. E aqui já vem a primeira grande sacada. Vontade não é só querer algo, não. Segundo a autora, é a nossa capacidade de decidir se vamos agir ou não. Pensa num motor super potente. Se ele não tiver um bom piloto, com disciplina, pode nos levar para qualquer lugar, inclusive para onde a gente não quer ir. A disciplina mental é justamente o que transforma esse motor numa ferramenta para nossa autoconstrução. Ok, mas como é que se domina essa força interior? A obra sugere que a vontade disciplinada não surge do nada. Pelo contrário, ela é construída sobre 3 pilares essenciais, que juntos formam a base do autodomínio. Vamos conhecer o primeiro deles. O primeiro pilar, e talvez o mais difícil no nosso mundo tão acelerado, é a paciência. E não estamos falando de uma espera passiva, não, mas sim daquela força silenciosa que entende que o verdadeiro crescimento, ele leva tempo e exige esforço contínuo. Olha só que interessante como a paciência é definida aqui. Não é sobre ficar de braços cruzados esperando. É sobre reconhecer que o trabalho é um processo, sabe, contínuo. E isso exige que a gente abra mão daquela ansiedade por resultados imediatos, que, vamos combinar, é uma fonte enorme de estresse. É uma habilidade que se treina como se fosse um músculo e que gera equilíbrio emocional e acalma as nossas inquietações. Essa citação resume tudo, né? Quando a gente foca com tranquilidade no trabalho de cada momento, sem aquela pressa de chegar logo no fim, novos horizontes simplesmente se abrem. É um convite para a gente estar totalmente presente, porque é no agora que a gente constrói o futuro. E aqui a gente vê a conexão entre dois conceitos-chave. Se a paciência é a capacidade de esperar, essa resistência calma que domina o tempo, o próximo pilar é o seu parceiro de ação. A perseverança é a firmeza para continuar, é a insistência ativa que supera os obstáculos que a paciência nos ensinou a suportar. Chegamos então ao segundo pilar, a perseverança. Se a paciência nos ensina a plantar a semente e esperar, a perseverança é a insistência de todo dia, de regar, de cuidar, de proteger o que foi plantado, mesmo quando a gente não vê resultado nenhum ou quando aparecem as tempestades. É a perseverança que nos dá firmeza quando os desafios aparecem, que não deixa o desânimo tomar conta. Ela é a força que transforma grandes ambições em ações concretas, que torna possível o que parecia inalcançável. E o mais importante, não é teimosia cega, é uma conquista da consciência desperta, uma escolha consciente de continuar. E tudo isso nos leva ao pilar final, a autoconfiança. O curioso é que a autora não a coloca como um ponto de partida, sabe? Não é algo que se precisa ter para começar. Pelo contrário, é um resultado, uma consequência natural de cultivar a paciência e a perseverança. A fonte nos mostra um caminho bem claro, quase um passo a passo. Primeiro, se cultiva a paciência para esperar o tempo certo. Depois, se exercita a perseverança para continuar o trabalho com firmeza. E é só a partir dessa experiência de superar os desafios com paciência e perseverança que se conquista uma autoconfiança de verdade, daquelas que duram. Pense nisto. A verdadeira autoconfiança não tem nada a ver com arrogância. Ela aparece quando o medo de falhar e aqueles mecanismos internos de autocrítica e autopunição começam a ir embora. Com essa base sólida, a vontade finalmente passa a ser comandada por uma mente saudável, livre daqueles conflitos que tantas vezes sabotam o nosso progresso. Então, para que todo esse esforço? Qual o objetivo final? Com os 3 pilares, paciência, perseverança e autoconfiança bem firmes, a verdadeira meta da vontade disciplinada fica muito clara: a conquista de si. E esta é talvez a mensagem mais profunda de todas. Numa cultura que valoriza tanto a competição, a vitória sobre os outros, essa filosofia nos lembra que a luta mais importante é interna. A verdadeira vitória é conquistar a si mesmo, é a realização interior.
No fim das contas, a vontade disciplinada, aquela construída com paciência e perseverança, se torna o nosso principal instrumento de trabalho para a vitória da própria existência. Não é uma ferramenta para controlar o mundo lá fora, mas sim para construir uma vida com significado e satisfação, de dentro para fora. O que vimos aqui é uma estrutura, um mapa, mas a aplicação disso tudo é uma jornada bem pessoal. A vontade é o nosso maior instrumento. E a questão que fica no ar é como cada um de nós vai escolher usar essa ferramenta para construir a própria vida. A resposta, no fim, está na prática do dia a dia.